Olá, família PRF, policiais da ativa, aposentados, pensionistas, familiares e amigos da nossa querida instituição Polícia Rodoviária Federal. Neste ano de 2020, comemoramos 60 anos da instalação do primeiro posto de fiscalização de veículos nas rodovias que cortam o nosso município. Exatamente em 1960, Vacaria recebeu o primeiro posto de fiscalização. E para comemorarmos esse acontecimento, vamos receber alguns convidados. São colegas policiais que trabalharam naquela época, em 1960, que são muito queridos pela nossa comunidade, muito queridos na nossa instituição e que nós vamos receber de braços abertos, porque eles vão nos brindar com as suas memórias, com as suas lembranças e vão ao mesmo tempo nos dar uma aula histórica e nos trazer conhecimento, muitas coisas que nós desconhecemos da história da nossa querida Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde, senhor Miguel Bueno de Oliveira. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo. Seu Miguel, como que eram chamados os policiais rodoviários federais naquela época? E a Polícia Rodoviária, ela pertencia a que órgão? A PRF, em 1960, era chamada de Patrulheiros Rodoviários Federais e era subordinada ao Ministério dos Transportes, o antigo DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. O nosso posto de fiscalização, ele está localizado aqui no quilômetro 36 da BR-116. Me diga uma coisa, sempre foi assim ou o primeiro posto estaria localizado num outro lugar? Quando nós viemos para Vacaria em 1960, em setembro de 60, o nosso primeiro posto foi localizado onde está hoje o entroncamento da 285 com a 116. Foi ali que foi localizado o nosso primeiro posto. Seu Miguel, o senhor lembra qual era o trecho policiado e se todo o trecho era asfaltado naquela época? Quando nós viemos para Vacaria, o trecho que nós fazia o patrulhamento e a fiscalização era da ponte do Rio Pelotas ao ponte da Rio das Santas e de Vacaria até o quilômetro 51, divisa de município de Lagoa Vermelha com Vacaria, no rio Santa Rita. Agora vamos falar um pouco sobre a sua trajetória profissional, desde que o senhor entrou na Polícia Rodoviária. Como é que foi o seu ingresso? Quando que se deu? Que tipo de serviço o senhor desempenhava e quais os cargos que o senhor executou dentro da instituição? Quando eu assumi na PRF em 15 de junho de 1960, que eu vim para Vacaria em setembro de 1960, o cargo que eu assumi, eu trabalhei um pouco no patrulhamento nas rodovias e depois fui trabalhar no serviço burocrático naquele tempo não era delegacia, era núcleo. Então eu fiquei muitos anos trabalhando na burocracia para depois, quando o seu Onésimo Sebem Padilha se aposentou em 1978, aí eu assumi a chefia e fiquei até 1990, quando da minha aposentadoria. Vamos falar agora um pouco sobre as nossas BRs, a BR-116 e a BR-285. O senhor lembra se elas sempre se chamaram assim? Quando nós viemos para cá em 1960, ainda existiam trechos das nossas BRs que não eram asfaltadas. E as nossas BRs, que hoje é 116 e 285, no nosso tempo a 116 era a BR2
e a BR-285 era a BR-43. O senhor se recorda quais os outros municípios que também contaram com uma unidade PRF no ano em que foi instalada em Vacaria? Praticamente a PRF foi instalada praticamente todos os municípios nas mesmas datas, sabe? Então foi instalada em Lagoa Vermelha, Passo Fundo, São Marcos, Caxias do Sul e assim por diante. Praticamente todos os municípios foram instalados na mesma época. Me diga uma coisa, seu Miguel, foi fácil de implantar o serviço de fiscalização policial aqui no município de Vacaria? Olha, quando a PRF chegou aqui em Vacaria, os usuários daqui desconheciam o que era a Polícia Rodoviária Federal, que no nosso tempo era Patrulheiro Rodoviário Federal. Então, não foi fácil porque os usuários não tinham conhecimento do que realmente era a função da Polícia Rodoviária. E para eles, ele seria como dizer assim, um órgão de fiscalização de repreensão. E eles não sabiam que a nossa finalidade não era só essa. Era uma polícia também que seria educativa para que todos os usuários soubessem realmente qual era a função que a gente poderia exercer. Uma função educativa, prestativa, para que os usuários soubessem que a nossa função era ajudar e não só fiscalizar ou, no caso, prejudicar quem quer que seja. Porque não é que eles fossem, como é que se dizer assim, eles desconheciam o que realmente a Polícia Rodoviária representava para o município de Vacaria. Seu Miguel, em todo esse tempo que o senhor trabalhou aqui em Vacaria, lembra de algum fato pitoresco que possa nos contar, que o senhor se lembre? Pitoresco, não vamos dizer assim que não, mas foi um caso meio estranho, sabe? Assim, fora de rotina. Eu tinha 2 patrulheiros fazendo uma fiscalização na BR-116 e quando eles abordaram um militar, se identificou para ele e o patrulheiro pediu a documentação. Daí ele respondeu: olha, eu peço que você também se identifique para mim saber se você é realmente um patrulheiro rodoviário ou não. Aí o patrulheiro respondeu: olha, infelizmente eu não trouxe a minha identidade. Aí foi quando eu recebi o telefonema, o patrulheiro relatando esse caso. Aí eu perguntei se o colega tinha a identidade com ele. Aí ele disse que o colega tinha identidade. Então o colega se identifica para o militar que ele está em condições de fazer esse tipo de fiscalização. Ou então o patrulheiro se identificou, o militar agradeceu, fizeram uma fiscalização normal e encerrou o caso. Que mensagem o senhor deixaria para os novos policiais, os que estão entrando, os que estão compondo os quadros da Polícia Rodoviária? O que eu peço e digo a esses novos colegas que devem entrar, que estão entrando, que em primeiro lugar tem que saber que eles estão entrando para uma corporação que deve ser respeitada em todos os sentidos, com educação, com honestidade e com prestígio que a nossa PRF tem, que eu espero que eles consigam dar seguimento. Nosso próximo convidado é o senhor Benedito Rodrigues Maciel. Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco, seu Benedito. Seu Benedito, conte-nos um pouco como o senhor ingressou na Polícia Rodoviária Federal e como foi a sua trajetória até a sua aposentadoria. Eu costumava ler um jornal de fim de semana, era meio costume, durante a semana nem tanto. Aí eu vi o edital de convocação e como eu já tinha conversado com alguém, um conhecido antes, eu me incentivei e me inscrevi. Aí fiz os 2 primeiros exames, escrito e de motorista, e não alcancei média.
Aí fiquei para a segunda chamada, que foi dali uns 2 anos. Daí fiz os exames, tudo direitinho e consegui entrar na PRF, fazer o estágio dia 2 de maio de 73. E dali 2 meses eu já estava trabalhando e trabalhei aqui em Vacaria até outubro de 74. Depois fui para Lagoa Vermelha, onde eu acabei encerrando minha carreira por lá. Então o senhor pegou a transição entre o Ministério dos Transportes, que pertencia ao antigo DNR, e o Ministério da Justiça. Exatamente. Foi feita essa transição ali na década de 90. Aí, nesse tempo aí, eu trabalhava no serviço burocrático. E foi bastante difícil no começo até engrenar tudo. Que quem fazia tudo o nosso negócio era o DNR, e aí a polícia teve que assumir tudo. O senhor lembra quem era o superintendente nesta época? Era o inspetor Capelão, e depois foi substituído pelo subchefe, que era o Abílio Genver, e depois entrou o inspetor Paulo Vargas e depois o Scherer. Vamos falar um pouco a respeito das viaturas, dos equipamentos, do fardamento e do armamento. As viaturas, quando eu entrei, eu tinha um Fuca 67, que era da chefia, e tinha uma Caravan, que eu não me lembro, um farol duplo, de farol Celebin, e tinha uma veraneio, mas deveria ser 72, 73, não me lembro. Depois aí foi desenvolvendo. Não tinha ar-condicionado, o ar-condicionado era no verão, quando abria os vidros da viatura, né, para refrescar. E depois o armamento era o 38, que era um caso sério. As balas eram velhas, num determinado fato ali de um carro roubado, o falecido Antônio, o Kramer e o falecido Nene foram fazer uma barreira ali. Um dos revólveres deles, a bala nem saiu do cano. E o outro dava o tiro, eu via a bala cair logo na frente. Hoje, felizmente, o pessoal aí está bem equipado de viatura e armamento e tal. O rádio era uma tristeza, né? Nossa Senhora, saía ali atrás do morro já não pegava nada. O fardamento, quando eu entrei, era um macacão azul do DNR e ficamos trabalhando em torno dos 3 meses para depois receber a farda correta, aquela amarela. Em todos esses anos que o senhor exerceu a profissão, lembra de algum fato marcante que possa nos contar? Tem vários, mas um dos casos que me aconteceu foi que uma Kombi se acidentou ali, bateu na carroceria de uma carreta que estava abandonada ali no 52 e pegou a lateral direita assim e abriu tudo. E eu peguei no serviço de noite, eles avisaram que tinha que tirar lá porque estava perigando acontecer um outro acidente lá.
E eu fui lá, já meio escuro, e vi um barbante de pendurado na janela, na porta, estava tudo estraçaiado. E eu, de curioso, comecei a puxar aquele barbante. Só que na ponte do barbante tinha o dedo do cara que atorou com o choque da viatura. Que mensagem o senhor deixaria para os novos policiais rodoviários federais? Olha, a mensagem que eu deixo é que o pessoal tenha mais cautela com o usuário. Que quando nós fizemos o estágio, a chefia recomendava muito esse detalhe aí. Porque quem nos patrocina o nosso salário é o usuário, é o contribuinte. Então, tem um pouquinho mais de cuidado com o usuário. E para as chefias, que coloquem mais viatura rondando nas estradas aí para dar mais segurança para o pessoal. No dia 15 de agosto de 1978, o policial rodoviário Benedito Rodrigues Maciel recebeu uma correspondência do Rio de Janeiro, assinada por um empresário, que foi muito bem atendido por ele por ocasião de um acidente. Até vou ler a primeira frase. Ainda comovido e agradecido com as atenções que me foram dispensadas por Vossa Senhoria, quando do acidente em que fui vítima no dia 4/8 de 78, e aí continua. Estamos agora com o colega aposentado Idu Gonçalves Prado. Seu Idu, conta pra gente como foi que o senhor soube do concurso para patrulheiro rodoviário e em que ano o senhor ingressou? Eu fiquei sabendo através de um colega, foi colega de aula da minha esposa, e ele perguntou para ela: o Idu não quer fazer concurso para a Polícia Rodoviária? Aí eu perguntei para ela, tipo, mas o que é isso, Polícia Rodoviária? Aí falei com ele, ele me explicou o que era. Eu digo, não, então me interessa fazer. Aí me inscrevi em 61, foi o final de 61. Em janeiro de 62, nós fomos lá em São Leopoldo e fiz o concurso e passei. Quantos patrulheiros faziam parte do quadro, o senhor lembra? 60 patrulheiros. O senhor chegou a pegar a transição entre o Ministério dos Transportes e o Ministério da Justiça ou se aposentou antes? Me aposentei antes. Foi em 89, quando me aposentei. Eu acho que em 90, parece. 90 passou a ser, passou para o Ministério da Justiça. Eu ganhava R$ 1.500 quando me aposentei. Digo, vou ter que trabalhar para fazer alguma coisa, né? E no ano seguinte, então, passou para R$ 5.000, R$ 6.000. O que o senhor mais gostava dentro da profissão? Conversar com as pessoas, quando eu fiscalizava, gostava de conversar com elas, que elas vinham lá do São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então eu gostava de conversar com as pessoas quando estava fiscalizando. Seu Idu, nesses 27 anos de trabalho, o senhor trabalhou sempre em Vacaria ou desempenhou as suas atividades em outros locais? Não, foi só Vacaria. O senhor lembra de alguma curiosidade, algum fato que tenha lhe marcado durante todo esse tempo de trabalho? Sim, me lembro de um fato que nós vinha da cidade para cá, para encostar no posto ali, um pouco para lá do posto, né? E o fazendeiro Firmino Branco, ele se atravessou na minha frente, eu pisei no freio com força assim, e a caminhonete estava com defeito de freio, e saltamos fora da estrada para o lado esquerdo aqui, né? Foi parar em cima daquela, tinha uma cerca ali de arame farpado, vamos parar em cima ali. Aí depois nós vimos que no posto
Aí o Firmino diz assim, pai Edu, mas meus parabéns, você é um grande motorista. Que mensagem o senhor deixaria para os novos policiais, os que estão de serviço hoje, por exemplo? Olha, em primeiro lugar, educação e honestidade. Essa é a maior coisa que existe para um ser humano. Ser sincero e honesto e ter prazer de se comunicar com as pessoas. Nesse momento eu agradeço profundamente a presença dos nossos colegas que nos presentearam com essa conversa, com essas informações. Muito obrigada, seu Miguel Bueno de Oliveira, seu Benedito Rodrigues Maciel e seu Edu Gonçalves Prado. Nós aprendemos muito com as memórias de vocês. Agora vamos homenagear os colegas que não estão mais conosco. O seu Onésimo Sebem Padilha, Jorge Bergental, Antônio Manuel Teles Gomes, Rui Balestro, Antônio Carlos Cercato Padilha, Luiz Atílio Foreste, Ivan Bose Kolcheski, Alencar Pereira Rodrigues, João Luiz Dian e Darcy Baú. Patrulheiros, heróis das estradas, enfrentando perigos fatais, muitas vezes com risco de vida, na pureza dos seus ideais. Patrulheiros, lutai sem temor,